Bem, gente, chegamos então, finalmente, antes que tarde seja nunca, no quarto giro teórico que eu queria trabalhar com vocês nesse mini curso sobre gênero, identidade e fronteiras, né? Bem, eu queria começar esse último giro lendo um fragmento de um texto de Heidegger, que é um texto que Heidegger escreveu refletindo sobre habitar, né? E pensar, habitar e construir, se chama o texto, né? Bom, e nesse texto Heidegger diz: o motorista de um caminhão de carga está na estrada como se estivesse na sua casa, mas não tem ali a sua hospedagem. A trabalhadora está na tecelagem como em sua casa, no entanto, não tem ali a sua habitação. O engenheiro diretor está na central elétrica como se estivesse em sua casa, mas não habita ali. As citadas construções domiciliam ao homem. Esse as habitua, mas não habita nelas. O construir como habitar se desdobra no construir que cuida, a saber, o crescimento, e no construir que edifica construções. Habitamos não porque tenhamos construído, mas sim porque construímos e havemos construído enquanto habitamos, isto é, enquanto somos os habitantes. Agora não vai ficar muito claro as razões pelas quais eu construo e reconstruo esse texto do Heidegger e as razões pelas quais eu estou lendo esse fragmento aqui. Mas espero que daqui até o final desta última mini aula vocês possam entender, né? Porque o quarto giro que eu quero propor é um giro que fala de habitar a interseccionalidade. Bem, eu gostaria ou queria recuperar com vocês todos os dados etnográficos que permitiram que eu construísse esse quarto giro, mas isso seria impossível para o tamanho desse mini curso virtual, né? Então eu vou convidar vocês a ler, a que conheçam o manuscrito que eu mandei para o professor Lívio Sansoni, que é o texto que sintetiza todas as aulas desse mini curso. Nesse texto, além de trabalhar os 3 giros teóricos que eu trabalhei aqui nos vídeos, né, o giro proposto por Roberto Cardoso de Oliveira, por Alejandro Grimson e por Rita Segato, eu trabalho também os dados etnográficos das minhas etnografias sobre violência de gênero em território de fronteira e apresento dados quantitativos de um questionário que nós aplicamos com mulheres transfronteiriças e apresento também uma história de vida que condensa essas informações sobre violência de gênero, né? Como eu contei para vocês na aula de apresentação, eu fui viver na fronteira entre o Chile, Peru e a Bolívia durante um tempo e venho desde 2012 trabalhando com migrações em territórios de fronteira, né? Dos projetos que eu organizei e realizei lá nas fronteiras entre o Chile, o Peru e a Bolívia, os resultados em relação à violência de gênero são bastante aviltantes. No projeto que eu estou desenvolvendo atualmente, nas fronteiras entre o Brasil, Paraguai e Argentina, eu tenho notado as mesmas relações de violência de gênero, né? Os resultados desse segundo projeto ainda não estão disponíveis, ainda não estão cruzados, mas os resultados do primeiro projeto sim. Então eu vou contar pelo menos alguns dados para vocês entenderem de onde vem a minha reflexão sobre o lugar da violência de gênero em territórios fronteiriços, né? Então, no questionário que nós aplicamos às mulheres migrantes peruanas do território transfronteiriço entre Chile, Peru e Bolívia, nós tivemos uns resultados muito, muito chamativos. Por exemplo, 22% das mulheres a quem aplicamos esse questionário declarou que sofreram agressões físicas ou violência por parte dos homens das suas famílias de origem no Peru. Por outro lado, 16% das mulheres nos contou ter sofrido ou estar sofrendo agressões físicas por parte das mulheres das suas famílias de origem no Peru. Desse total de casos de violência, né, 5% das mulheres que nós entrevistamos foram violadas por algum familiar, pai, irmão ou tio. Contabilizando todas as violências, 38% das mulheres que nós enquestamos, que nós aplicamos o questionário nessa fronteira, declararam que sofreram algum tipo de violência física, não somente psicológica, simbólica, por parte dos seus familiares nos territórios de origem no Peru, né, no lado peruano da fronteira. Esse índice é muito superior à média nacional no território chileno, onde essas mulheres trabalhavam e viviam, né? A média de violências de gênero na última medição realizada no Chile, né, de violências domésticas por parte das famílias de origem, era de 31%. Então, nós encontrávamos que as mulheres peruanas
apresentavam 38% de violências sofridas por parte dos familiares, né? Bem, por outro lado, 25% das mulheres que responderam ao nosso questionário socioeconômico aplicou que nos contou que elas tinham sofrido violências físicas por parte dos seus cônjuges, né, namorados ou dos homens com os quais elas conviviam de fato no Peru. E 8% dessas mulheres estavam sofrendo violências físicas no momento em que elas responderam ao questionário. Mas nós registramos também outras violências em relação a essas mulheres que têm outras características, né, características mais vinculadas à seção do trabalho dessas mulheres. Então, por exemplo, 19% das mulheres que nós entrevistamos foram empregadas pelo seu pai para trabalho escravo durante a juventude ou durante a infância. Um total de 5% dessas mulheres afirmou ter sido doada uma vez pelo seu pai, 6% duas vezes, 3% entre 3 e 4 vezes, e 5% das mulheres foi doada mais de 5 vezes para 5 diferentes famílias para trabalhar como escrava. Então, esses dados permitem a gente compreender que existe um componente de construção da violência de gênero que vem da família dessas mulheres. Ao mesmo tempo, etnografando a vida e a experiência dessas mulheres nos territórios da fronteira, nós observamos que elas estavam expostas a violências de outra natureza do lado chileno da fronteira. Então, elas estavam muito expostas à violência policial, os policiais as identificavam fenotipicamente, paravam essas mulheres na rua e, através dessas redadas, como se diz em espanhol, atuavam de maneira discrecional, quase sempre proferindo expressões xenófobas ou racistas vinculadas à descrição étnica dessas mulheres ou à cor da sua pele e vinculando esses aspectos a outros insultos denigrantes dessas mulheres. Também notamos que nos espaços de trabalho elas eram frequentemente maltratadas pelos empregadores de nacionalidade chilena, tanto homens como mulheres. Por exemplo, nós escutamos nos lugares de trabalho os homens falarem com essas mulheres, os empregadores, chamando-as de índias sujas ou índias porcas, não? Índias cotinas, ou dizer a essas mulheres que falassem bem o espanhol, porque elas, na verdade, o espanhol não era a primeira língua delas, né? Então, as tratavam como ignorantes por não ter o espanhol como primeira língua. Mas essas eram só algumas das violências que elas suportavam. Suportavam outras violências também. Trabalhavam uma média entre 12 e 14 horas diárias, muito acima da média do trabalho das mulheres nacionais chilenas nesse território. Estavam indocumentadas, portanto não tinham nenhum direito do trabalho coberto nesse território. Também recebiam salários muito inferiores à média para essas mesmas ocupações, para essa mesma carga horária que recebiam as mulheres nacionais chilenas. E também, segundo os dados da nossa própria pesquisa, recebiam salários, inclusive, muito inferiores e com condições de trabalho muito mais precárias que as mulheres migrantes em outros territórios chilenos. Então, nós chegamos a constatação de que a vida dessas mulheres estava marcada por violências de diferentes naturezas dos dois lados do território. Tanto do território do lado chileno da fronteira, essas violências eram perpetradas por essas mulheres, sobre essas mulheres, no espaço público. Então, elas estavam sujeitas a violências por parte dos empregadores, por parte da polícia, por parte dos habitantes chilenos do território fronteiriço. E do outro lado da fronteira, no Peru, as mulheres estavam expostas à violência familiar. Na verdade, no lado peruano, a violência não era legítima no espaço público, mas era muito legítima no espaço doméstico, nas casas dessas mulheres, né? Então, nós começamos a perguntar-nos qual era o papel, então, dessa violência na vida das mulheres e por que as mulheres optavam por cruzar a fronteira. E uma das razões pelas quais as mulheres cruzavam a fronteira e viviam de um lado ou de outro era justamente para sortear, para poder conviver com essa violência. Então, elas iam cruzando estrategicamente de um lado e de outro da fronteira para poder, digamos, com um joguinho de cintura, né, para usar uma expressão brasileira, para poder sobreviver a essas violências. Então, a violência era um dos fatores estruturantes das razões pelas quais as mulheres migravam nesse território. No texto que eu entreguei para o Lívio, que espero que vocês possam ler, eu conto a história de uma das mulheres peruanas com as quais eu convivi durante muito tempo em Arica, né, que a chamam no trabalho pelo pseudônimo de Rafaela. A Rafaela foi uma grande companheira porque
Ela me cuidou durante um tempo no qual eu estive doente, vivendo aí na fronteira, e também me ajudou em muitas das dificuldades pessoais que eu tive nesse território, né? Entre elas, eu estive indocumentada no território fronteiriço, foi difícil para mim colocar os meus papéis em dia e conseguir regulamentar-me como migrante nesse espaço. E a Rafaela me ajudou em todo esse processo, com todo o jeitinho, né, com todo o conhecimento que ela e outras mulheres peruanas tinham sobre esse processo documental. Mas me ajudou também quando eu fiquei doente, me cuidou quando eu fiquei doente, e eu terminei também cuidando da Rafaela quando a Rafaela ficou doente. Ela teve um acidente, foi operada e eu cuidei da Rafaela. Então, a minha relação com essas mulheres na fronteira, como eu também venho estado desenvolvendo em vários textos, em vários artigos que eu publiquei recentemente, é uma relação que extrapola, digamos, os princípios da objetividade e da subjetividade construídos pela ciência de corte positivista. Reposiciona esses limites e também reposiciona os limites entre particularismo e universalismo, né? Mas para explicar, então, como eu me posiciono nessa experiência etnográfica, na qual eu também sou uma mulher transfronteiriça e imigrante, que também está exposta a violências de gênero, violências institucionais de diferentes escalas nesse território, para situar isso, eu queria retomar os 3 giros que eu trabalhei aqui ao longo desse mini curso, né? Então, o primeiro giro foi o giro do Cardoso de Oliveira, do Roberto Cardoso de Oliveira, que é um giro que assume que as identidades são um processo relacional. Né? Então, as identidades são um conflito que vai hierarquizando e gerando assimetrias e desigualdades. Mas, ao mesmo tempo em que geram assimetrias e desigualdades, as identidades vão gerando também as autodefinições dos grupos, a possibilidade de pertencimento dos grupos. Né? Então, as identidades étnicas ou identidades em geral vão ser sempre um campo de tensões, um campo de fricções, como diz o Roberto, né? Que estão interpeladas pelo avanço das fronteiras internas dos Estados nacionais nesses eixos de equilíbrio entre alteridades que essas fronteiras constroem. O segundo giro que nós trabalhamos ao longo desse mini curso é o giro do Alejandro Grimson. Né? O Grimson propõe fixar a perspectiva nos processos que acontecem nas fronteiras nacionais, mas vai buscar entender como se constrói a relação entre cultura e identidade, entre limites socioculturais e fronteiras nacionais nessas zonas onde a separação entre aqui e ali, entre uns e outros, se pretende como explícita e está intervinda pelos Estados nacionais. Né? Então, o Alejandro vai estabelecer, nesse segundo giro, que as identificações são menos híbridas que as práticas culturais. As práticas culturais são mais maleáveis que as identidades. E, portanto, as fricções identitárias nos espaços de fronteira constituem uma articulação particular de sentido, que é historicamente conformado, que está ancorado num espaço, né? E que vai dotando esse espaço de umas configurações culturais particulares. O terceiro giro que nós trabalhamos é o giro da Segato. Né? A Segato assume que as relações de gênero, né, a violência patriarcal que está vinculada às relações de gênero, são, mais do que um aspecto transversal, uma estrutura elementar das relações nas fronteiras. A Rita afirma que a tensão conflitiva que interpela essas 3 categorias, gênero, identidade e fronteira, advém da fricção, da existência dessas categorias como um conjunto de relações concretas, né, que, como dizia o Alejandro Grimson, estão contextualmente ancoradas, mas também tem a ver com a sua estruturação transcendente, que não está só ancorada numa configuração local e cultural. Né? Essa estruturação transcendente está vinculada às tramas simbólicas que excedem qualquer manifestação historicamente contingente. Essa estruturação está vinculada à universalização da violência masculina como forma patriarcal, né? Como lugar, como dizia Rita, como lugar do patriarca na estruturação das violências. Bem, então, essa tensão é uma tensão entre particularismos e universalismos. A forma como as tramas de afetos, como os investimentos libidinais ou libidinosos, né, vão ser sustentadas por essas hierarquias na fronteira, pelas identidades e pelos gêneros na fronteira, não são de observação instantânea, porque não são somente uma configuração local. E não podem ser, segundo Rita, não podem ser entendidas pelos etnógrafos se nós somente estamos dispostas a atender a essas realidades etnográficas a partir de uma perspectiva objetivadora dessas realidades. Bem, aqui vem a minha contribuição.
O meu giro é um giro que atende precisamente esse ponto onde chega a Rita, né? Como podemos atender nós, etnógrafas e etnógrafos da fronteira, a essa impossibilidade de entender de forma objetiva ou através de uma perspectiva objetivadora o lugar dessas relações estruturantes da violência no espaço transfronteiriço, né? Bem, sem pretender que essa é a única saída possível, é a saída que eu apresento, mas não é a única possível, né? Não é a única solução para superar a relação entre particularismo e universalismo através da superação do objetivismo, né? O que eu proponho aqui é uma análise das identidades do gênero e da fronteira que está permanentemente e radicalmente contaminada por esses três elementos. Então, eu dediquei a minha escuta etnográfica a esses três fenômenos, gênero, identidade e fronteira, e não a outros, né? Porque esses três fenômenos situam a minha própria existência, a minha própria experiência como ser social. Eu escrevo desde o lugar próprio de uma migrante transfronteiriça, que vive em territórios transfronteiriços latino-americanos, sul-americanos, mas também vivo desde o lugar próprio de uma mulher que experimentou violências de gênero, tanto pessoais como profissionais, de escalas variadas, nas fronteiras e fora delas. E também escrevo desde o lugar próprio de uma mulher fronteiriça que enfrenta as dificuldades da fricção das minhas identidades nesses meus trânsitos, né? Sempre recordando a vocês que eu não estou aí agora mesmo no Fábrica de Fronteiras porque eu não tenho documentos para cruzar a fronteira. Isso é parte das negociações identitárias documentais que eu vivo nesse processo. Então, a tensão entre contingência e transcendência dessas três categorias que eu proponho discutir é também ela uma configuração da relação entre as minhas experiências pessoais configuradas nos meus lugares de trânsito e permanência e as minhas próprias estruturas subjetivas de conformação. Daí que a minha perspectiva esteja radicalmente contaminada. A minha perspectiva encontra sua fortaleza precisamente nesse aspecto. Eu vejo essa questão, eu vivo essa questão desde uma dimensão que é psicoanalítica, que é social, que é cultural, que é simbólica, que é política e econômica. Para um sujeito assim, para um sujeito como eu, a tentativa de falar dessas três categorias como se fosse possível desabitar essas três categorias seria um esforço de forclusão. Quer dizer, em termos lacanianos, provocaria uma excisão da minha relação com esse objeto que eu estou representando, uma interpretação psicótica das relações sociais. Eu me nego a construir uma relação ou uma interpretação antropológica ou pessoal desses fenômenos desde essa clave, né, desde essa chave de entendimento. Então, agora eu estou em condições de recuperar o texto do Heidegger que eu usei para abrir essa última aula desse mini curso, né? A proposta teórica que eu quero desenlaçar aqui, né, opera um giro do posicionamento do sujeito que escreve essa proposta. Identidade, gênero e fronteira são os territórios em cuja interseção eu habito, em termos heideggerianos, né? Eu não falo desses territórios como motorista ou como a tecelã ou como um engenheiro que se sentem nos seus lugares de trabalho como se estivessem nas suas casas. Situo-me nesses territórios porque eu os construo e eu os tenho construído enquanto os habito. Para citar uma vez mais literalmente a Heidegger, este é o modo como eu sou na Terra. Então, o giro que eu proponho aqui entra numa praxis do habitar que constrói e que cuida daquilo que habita. Da mesma forma que Rafaela cuidou a mim na fronteira e eu cuidei a ela também na fronteira. Como eu discuti ao longo dessas aulas, né, essa minha teorização está profundamente interpelada pela minha experiência com mulheres transfronteiriças em diferentes fronteiras da América do Sul, né? Então tem a ver com a minha convivência etnográfica com essas mulheres. Mas não se trata de uma intersubjetividade pós-moderna, né? Uma intersubjetividade que compõe ou que compreende que se basta em si mesma. Não. O meu habitar na interseção das categorias de identidade, gênero e fronteira é uma posição histórica. É uma posição histórica da minha pessoa como sujeito também. É uma situacionalidade política, simbólica e econômica. E por isso mesmo é um habitar compartilhado, é um intercâmbio, né? Eu compartilho essa condição de habitar a interseção com as mulheres transfronteiriças, né? Eu também sou uma mulher transfronteiriça, ainda que nós tenhamos muitas diferenças
de constituição identitárias, porque não é o mesmo ser uma mulher brasileira, doutora em antropologia habitando a fronteira, que ser uma mulher indígena aimara vinda do altiplano habitando na fronteira. Contudo, ainda com essas desigualdades, nós compartilhamos o fato de ser mulheres interfronteiriças ou intersecionais na fronteira. Então, eu não escrevo desde o lugar da ilha de Robinson Crusoe, desde a ilha cruzeiriana, né? Uma ilha na qual você observa aquilo que é diferente a você e dá um nome de dia de semana, sexta-feira, para aquele sujeito que você considera um outro em relação a você, né? Não, eu não escrevo desde a ilha cruzeiriana. Eu escrevo desde a interconexão de diferentes arquipélagos do habitar, entre as formas de ser no mundo destas mulheres e a minha forma de ser no mundo. Daí que muitas vezes a minha maneira de pensar esses fenômenos foi, digamos, incorporando a linguagem dessas mulheres, né? Foi dialogando com essa linguagem também. Se vocês observarem meus textos publicados nos últimos tempos, vão se dar conta dessa interpelação discursiva, né? Então, meu argumento aqui está bastante próximo, bastante inspirado também nas reflexões de Glória Ansaldúa, né? No seu clássico livro, que também é um livro fronteiriço, inclusive na sua linguagem, né, que é entre reflexão, filosofia e poesia, né, que é To Live in the Borderland, viver nas fronteiras, né? Então, a Glória compreende que as mulheres fronteiriças, nesse texto, nós encarnamos a condição feminina como um cruzamento de fronteira. Não é que nós estamos na fronteira, nós somos a fronteira. As mulheres fronteiriças, então, elas são esse cruzamento e não vão abandonar em algum momento essa condição, elas estão nessa liminalidade do cruzamento. Nossa identidade fronteiriça se deve não somente ao espaço no qual a gente vive e pelo qual a gente transita. Nós sobrevivemos à dialética desse espaço porque nós incorporamos uma forma de sobreviver a essas violências estruturantes do patriarcado, que é uma forma liminal. Nós somos liminais em relação a essa violência. Trabalhando com as mulheres migrantes nos territórios de fronteira, eu pude ver que a vida, por exemplo, das migrantes das paraguaias é uma vida na qual elas incorporam capacidades liminais de resistência e de acomodação a essas violências fronteiriças. E elas vão ressignificando muito ativamente os limites entre lícito e ilícito, entre produção e reprodução do patriarcado e, às vezes, também, inclusive, vão produzindo e rompendo essas relações de violência. E quando fazem isso, elas estão construindo uma configuração cultural e transfronteiriça própria. Elas vão movendo fricções identitárias, mas também vão reproduzindo o patriarcado. E às vezes elas mesmas querem fazer o oposto a tudo isso. Às vezes elas mesmas, desde a consciência desta relação, pretendem romper o patriarcado e não podem. Às vezes podem, às vezes não. Bom, então isso implica que as mulheres constroem ao mesmo tempo capacidades transgressoras, capacidades que rompem com estruturações das configurações culturais desses espaços fronteiriços e, ao mesmo tempo, reproduzem. Não é uma dicotomia. Não existe uma separação entre produzir e reproduzir, entre romper e reproduzir, melhor dizendo, né? As mulheres rompem e reproduzem simultaneamente. Isso não é um polo antagônico, é uma dialética. As mulheres vivem essa dialética, né? Bem, então, o que eu estou dizendo aqui, o que eu estou querendo propor para vocês é que não se trata de que essas mulheres tenham a sua vida atravessada, nós tenhamos nossa vida atravessada pelas interseccionalidades da fronteira. Nós habitamos essas interseccionalidades, nós somos essas interseccionalidades, porque nós somos o cruzamento, nós somos a fronteira. Então, na minha teorização, a centralidade do gênero, né, o quarto giro que eu estou propondo aqui para vocês, emerge de uma proposta sobre a consciência do habitar. Essa interseção. Não é a mesma coisa tratar o gênero como transversalmente importante que habitar o gênero como fronteira. Não é o mesmo contemplar a interseccionalidade que habitar a interseccionalidade. O meu exercício, o meu quarto giro, se constrói a partir desses segundos posicionamentos, desde o ser que habita de forma coimbricada a centralidade do gênero. Esta proposta interpela os três debates que eu discuti ao longo desse mini curso, mas os confunde, os refunda em outro debate mais, né? Em uma teorização que busca situar especificamente a violência de gênero nos territórios fronteiriços, que estão marcados por fricções interétnicas, mas a partir de um lugar próprio da consciência. Esse lugar próprio, talvez nós o pudéssemos denominar, inspirando-nos em Du Bois, que é um sociólogo negro estadunidense, né? Nós poderíamos
denominá-lo uma dupla consciência sobre o habitar. Então, a experiência fronteiriça dessas mulheres constitui para mim uma forma de habitar a interseccionalidade, mas uma forma que está dotada de uma consciência sobre essa própria interseccionalidade. Por agora, eu ainda não sei como denominar esse quarto giro. Proponho denominá-lo habitar a interseccionalidade, mas pode que eu mude de ideia e que refunde esse debate nos próximos meses, nos quais eu vou estar analisando essas propostas e escrevendo sobre elas, né? Bem, espero que essas reflexões possam ter inspirado as reflexões próprias de vocês, os próprios giros de vocês e vários outros giros mais, e me disponham a responder todas as dúvidas que vocês têm e a dialogar também na medida em que vocês precisem e queiram sobre os processos de investigação e de pesquisa de vocês em territórios de fronteira. Agradeço uma vez mais não somente a todos os doutorantes da Fábrica de Fronteiras, mas também a todos os colegas que participaram. É um prazer para mim poder participar, nem que seja assim virtualmente, e mando um grande abraço a vocês, esperando que a gente tenha a oportunidade de se encontrar presencialmente e de talvez compartilhar essa forma de habitar as fronteiras. Um beijo grande, obrigado por tudo, graças por tudo. Tchau.